Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. É sempre uma alegria falar com gente tão querida. Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua comunhão, muito obrigado por estarmos juntos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. É nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Queridos, nós estamos falando aqui sobre um tema: eu sou o que sou. Essa palavra dita por Jesus, por Deus a Moisés, essa é uma palavra rema da parte de Deus para revelar o próprio Deus. Então, qual é a palavra que revela Deus? A palavra é eu sou. A palavra é Ele é. O Deus que nós estamos pregando não é um Deus que vai ser Deus. Ele é um Deus que é. Esta é a palavra rema. Então, o Deus que é, na minha e na sua vida, está trazendo uma palavra de ânimo ao meu e ao seu coração, dizendo: não tenha medo, porque eu sou. Não se assuste, porque eu sou. Amados, podemos fazer alusão em vários textos da palavra aqui, nesse tema, podemos pensar muito, né? Por exemplo, nós vemos uma situação, um Gideão, lá do livro de Juízes, que estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Então, no meio dessa coisa estranha, porque malhar trigo, você malha trigo acima do nível da terra. E ele estava malhando trigo abaixo do nível da terra. Então, só que mesmo, independentemente do que ele estava fazendo, onde ele estava fazendo, Deus apareceu para ele. Deus estava lá, através de um anjo, enviou um anjo lá, e o anjo ficou olhando para ele, né? E aquele anjo olhou e disse assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas como assim valoroso? Está malhando trigo, está fazendo a coisa certa, no lugar errado. O coração de Gideão estava confuso, o coração de Gideão estava com medo. Há uma situação muito grande acontecendo ali entre os midianitas e o povo de Deus. E Gideão estava, amados, inconformado, ele não conseguia entender o porquê estava acontecendo aquilo. Então o medo levou ele, amados irmãos, a fazer a coisa certa no lugar errado. Preste muita atenção nisso que eu vou te falar aqui novamente. O medo levou ele a fazer a coisa certa no lugar errado. O medo leva muitas vezes a gente a fazer uma coisa que é certa, usando o lugar errado. Certo? E é muito, muito complicado isso. Mas o que importa aqui é que Deus estava ali. O eu sou apareceu para falar com ele. E a palavra do eu sou não foi essa: o rapaz medroso, o rapaz confuso, o rapaz com o coração triste. Não, foi essa: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gente, eu ouvi essa palavra domingo e ficou falando no meu espírito, e eu posso até falar para você que Deus está falando com você agora. Pode ser que você esteja fazendo uma coisa certa no lugar errado, e você sabe que o lugar é errado, mas você está com medo por ser errado o lugar que você está fazendo uma coisa certa. O Senhor está dizendo para você: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa. Não importa o contexto, não importa o que está acontecendo, importa aquilo que eu estou falando para você. Então, queridos, no capítulo 2, aliás, no capítulo 1 de Efésios, capítulo 1 e o verso 15 a seguir, Paulo, baseado na revelação que eu já passei nas reflexões anteriores, Paulo diz assim: por esta razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, eu não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. Glória a Deus. Irmãos, que contexto é esse que Paulo está falando? Por causa disso, ou por esta razão.
Paulo havia ouvido, havia ministrado, havia liberado a grandeza do eu sou em chamar o homem antes da criação do mundo, a grandeza do eu sou, amados, em nos fazer seus filhos, em nos levar a fazer parte de um plano extraordinário de Deus. E Paulo então agora diz, por esta razão, pela grandeza desse Deus, pelo amor desse Deus, por esta razão, eu venho falar a vocês, sabe? Eu venho dizer a vocês, e eu falo mesmo aqui nessa reflexão, por esta razão, eu não desisto de falar a vocês o que Deus está falando, aleluia. E ele está dizendo assim, olha, eu não deixo de dar graças a Deus por vocês, e peço a ele que ele dê um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Queridos, o pleno conhecimento de Deus tem sabedoria e revelação. O pleno conhecimento de Deus não tem letra humana. O homem não precisa de letra para conhecer Deus e nem para revelar Deus. O homem precisa, amados irmãos, do pleno conhecimento dele. O homem precisa da revelação dele. O homem precisa da sabedoria que vem do alto. Quem se lembra do pedido de Salomão, quando Deus disse, eu te darei o que você pedir? Salomão não hesitou, ele disse, eu preciso de sabedoria. Gente, a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é gloriosa, ela é magnífica. Agora, aquilo que vem da terra, que o homem chama de sabedoria, irmãos, é mal. Deus é a sabedoria. E Paulo aqui fala assim, então eu oro para que vocês tenham sabedoria, conhecimento, conheçam, sabe, tudo e tenham da parte do Senhor sabedoria, revelação, aleluia, para ter conhecimento dele. E ele não falou apenas isso, ele falou pleno conhecimento. Então, uma coisa é conhecimento, outra coisa é o pleno conhecimento. O pleno conhecimento é algo profundo, é algo revelador, é algo glorioso. Eu creio que o pleno conhecimento é a vida orgânica, é o Espírito de Deus movendo, realizando algo extraordinário. E esta é a visão, esse é o propósito do eu sou. Aquele que está dizendo para você isso nesta hora. Não tenha medo. Paulo diz assim, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Olha a oração de Paulo, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Vamos tentar entrar dentro desse versículo? Vamos tentar entender no Espírito o que o eu sou está falando. Paulo está dizendo, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Bom, vamos lá. Eu oro para que os olhos de quem sejam iluminados? Do coração de vocês. Porque o grande problema, queridos, está no coração humano. Está na vontade humana, na mente humana, no intelecto humano. É aí que está o problema. E o coração está dentro desse contexto. Então, o coração, que é humano, e Jeremias chama ele de enganoso. O coração é enganoso. Esse coração ele precisa receber uma visão. O homem natural tem a visão natural. O homem natural tenta interpretar as coisas divinas na visão natural. E é aí que ele se complica. É por isso que Paulo está falando, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam abertos. A oração é para que a visão de Deus entre no interior da nossa alma, que está ali a vontade, a mente, a emoção. Nesse contexto está o coração, está o ego. O egocentrismo é o exercício do ego em uma visão combinada com a mente, vontade e emoção. Meus amados, então, é muito séria essa questão. Mas o meu coração pediu isso. Mas eu estou sentindo no meu coração de fazer isso. Gente, toma cuidado com o sentimento de coração, né? Porque às vezes nós vamos, amados, comprar uma coisa, ou vender, ou fazer alguma coisa, tomar uma decisão, e a gente fala assim, não, eu vou tomar porque estou sentindo de tomar. É muito vago essa questão de sentir. Eu senti, né, e tudo. Gente, sentir não é revelação.
sentimento não é a voz divina. Sentimento quase que 100% é a voz da nossa alma, do coração, da mente, da vontade, da emoção, e às vezes até a voz do ego, porque o ego, ele tem uma voz muito forte, uma voz que combate todas as vozes que vêm, sabe? Inclusive o ego tenta combater a voz do Espírito, a voz de Deus. Ele tenta combater, ele tenta brigar. Paulo dizia, tem uma briga dentro de mim, uma guerra da carne e do Espírito. Quer dizer, o Espírito traz a voz de Deus, a carne traz a voz da vontade, mente, emoção, ego, coração. Então, por isso, ele disse, eu oro para que o coração de vocês, olha só, eu oro para que o coração de vocês, oh Senhor Jesus, receba algo diferenciado. Olha, ele seja iluminado, vírgula, a fim de que vocês conheçam o quê? A esperança para a qual ele os chamou, vírgula, as riquezas da gloriosa herança dele para os santos, não, dele nos santos. Então, aonde está a riqueza de Deus? Nos santos. Aonde está a herança de Deus? Nos santos. Sabe por quê? Porque ele é. Então, é muito vago quando nós falamos ele foi preparar lugar. Quando Jesus falou em João 14, ele foi preparar lugar, ele não estava falando daquilo que iria vir trocentos anos depois ou né, no final. Ele estava falando do que ia acontecer com ele. Ele ia para a cruz, ele ia preparar um lugar. Ele ia preparar. Aleluia. Ele estava falando da igreja. Então eu vou continuar essa palavra amanhã com vocês. Vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor está conosco. Continua dando discernimento, revelação, porque nós estamos aqui falando aquilo que o Senhor tem autorizado a falar. Por isso, Deus, libera sobre nós a tua palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã, no nome do Eu Sou.